Amém. Caímos aqui, eu terminei esbarrando sem querer e terminou caindo na live, né? Mas estamos de volta. Principalmente quando está orando, né? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos pela tua grandeza, pela tua sabedoria, Senhor. Nós te louvamos porque tu és um Deus soberano sobre nossas vidas. Tu és o Deus que tem nos guardado, tu és um Deus que tem nos livrado, Senhor. E nós sabemos que em tuas mãos existe a proteção que nós necessitamos e só dela provém tudo aquilo que você precisa. Ó Pai bendito, soberano Deus eterno, Senhor. Nós queremos te louvar nessa noite porque tu és, Senhor, fiel, tu és um Deus provedor, tu és um Deus que tem nos ajudado, tu és um Deus que em ti, Senhor, não existe imperfeição, tu és um Deus perfeito, ó Pai, tu és um Deus que nunca falha, tu és o Deus que tem a resposta na hora certa, no momento exato. Em tuas mãos, Senhor, detém tudo aquilo que nós precisamos. E tu, soberano Deus, sabe todas as coisas. E queremos te pedir, Senhor, nesse momento, abençoa, Pai, esse momento de live, Senhor, que vamos debater sobre um tema tão, Senhor, propício para esse momento. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos, por intermédio desse mecanismo, Senhor, propagando a tua palavra. Pai bendito, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos tentar aqui mais uma vez com o presbítero Heber. Louvado seja Deus. Agora tá ok, né? Agora tá ok, rapaz. Tá vendo? É só orar que Deus resolve os problemas. É verdade. Agindo Deus, quem impedirá, né? Meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, vamos ganhar tempo, né? Foi bom eu ter reiniciado e a gente ter voltado logo, né? E a gente tá começando, bem dizer, aqui com o tempo zerado, né? Temos aí... É verdade. Apenas. Então vamos explorar, como o tempo é muito curto, né? Vamos explorar esse tema maravilhoso, né? Agindo com misericórdia em tempos difíceis, né? Isso é um tema muito bom, né? E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para falar aos nossos corações nesse momento, né? Então, já fica à vontade, o tempo é todo seu, presbítero. Amém? Amém. E aqui a gente só vai, né? Qual o tempo que a gente está tendo nesse momento agora, irmão? Só para mim controlar o meu tempo aqui. Gravando. Qual o tempo que nós temos agora? Eu acredito que nós temos aí entre 50... O irmão pode clicar nesse nomezinho em cima aí, ao vivo, que vai aparecer o tempo. Vivo. Isso. Eu acho que a gente tem aí 50 e... Ó, aqui pronto, era o que eu ia dizer. A gente tem 56 minutos para decorrer o tema. Ah, beleza. Só se usou 4 minutos até agora, então. Isso? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo, digam alguma coisa aí. Vamos ver aí. Vocês estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Então, presbítero, missionário Cleiton, o problema está contigo. Todo mundo está dizendo que está me ouvindo. Estão me ouvindo aí também? Todos estão me ouvindo? Então, muito bem. Estão ouvindo sim. Então, vamos embora, vamos prosseguir. Vamos sim, vamos lá. Como o missionário Cleiton já falou, né, o tema que eu pretendo propor aqui para os irmãos é agindo com misericórdia em tempos difíceis.
Esse tema já vem há alguns dias que eu venho meditando sobre ele. É um tema bastante interessante, como o missionário Cleiton também mesmo já disse, é algo bastante atual, né? Diz muito respeito com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje. O sinal, aqueles que ouviram a live de domingo passado, o meu tema também foi o mesmo, né? Louvado seja Deus que nesse domingo passado nós já abrimos os nossos templos aqui, a sede, e próximo domingo nós vamos estar abrindo as congregações, se Deus assim permitir. Lógico que de forma restrita, mas vamos estar, já começamos a abrir, graças a Deus, nossos templos. E para a misericórdia de Deus e para o louvor dele, né? Pela misericórdia de Deus e para o louvor dele foi que eu tive a oportunidade de estar pregando, o pastor me convidou para estar pregando, e o meu tema foi exatamente esse. Foi exatamente a respeito da misericórdia. E é sobre esse tema que eu vou também querer tratar hoje. Observando sempre gostaria de estar observando aqui com os irmãos a ideia de que Deus ele está no controle de tudo, né? Deus ele está no comando de todas as coisas. Ele está controlando, nada acontece nessa vida sem que haja a permissão do nosso Deus. Sei que todos nós cremos aqui dessa forma, graças a Deus por isso. E baseado nessa afirmação que eu acabei de fazer, é que, e crendo dessa forma, é que eu parei para analisar se isso que está acontecendo conosco hoje, com o mundo, né? Não é só com a gente. Isso que está acontecendo com o mundo, se Deus está no controle de tudo, e se Deus tem um propósito em tudo, eu lanço aqui a pergunta, qual é o propósito de Deus com essa pandemia? Essa é a minha pergunta, né? Eu inicio com essa pergunta. Qual o propósito? A gente gosta de dizer, Deus está no controle, Deus tem um propósito em tudo. Se ele tem um propósito e ele está no controle, então vocês já se perguntaram, qual o propósito de Deus nessa pandemia? E o que Deus tem me feito ver, o que Deus tem falado ao meu coração, e o que eu tenho percebido, lógico que com muita tristeza no coração, com muita angústia, é que a falta de misericórdia ela tem sido algo escasso no meio das pessoas. Ela tem sido algo escasso, não somente no meio das pessoas, dos gentios, mas também escassa no meio do povo cristão. Escassa no meio do povo cristão. E antes de eu deslanchar, né, a respeito desse assunto, eu gostaria de estar lendo o tema. O texto base que eu vou me apoiar para o tema, né, que é na realidade, que se encontra em Lucas, capítulo 10, o verso 25 ao 37. Lucas 10, versículos de 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? E isso ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás.
Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vai e prossegue tu de igual modo. Esse é o texto que eu quero trabalhar. É interessante, né, presbítero Heber, esse texto. Jesus usando o samaritano para explicar uma coisa com certeza, você né? tocou na ferida. Você tocou na ferida central. Quando você olha o contexto histórico dessa situação aí, né, o que aconteceu aí, que perdura muito tempo, né, vem desde a morte do rei Salomão, né? Sim. Até chegar aí. É uma das poucas passagens que se cita, né, nos sinóticos a questão dos samaritanos, né? Por certos motivos, né? Existia uma certa desavença entre os dois. Eu acho bem interessante isso dessa passagem, né? Eu quero... eu estou aqui ansioso para ver o que o senhor vai expor a respeito disso, porque isso aqui já começa a dar um puxão de orelha, né? É como com se certeza. Você estivesse dizendo assim, é o crente e o ímpio, né? Com certeza. E na verdade, o ímpio, entre parênteses, né? Porque a gente sabe que os samaritanos fazia parte do povo, né? Só que eles não eram aceitos devido à vida que eles passaram a viver, né? Mas eles apostataram, né? Isso, com certeza. Mas tem algo interessante para a gente observar, e esse texto, ele se divide em 3 pontos, assim como eu vou estar dividindo a minha explanação. Muitas vezes eu observo alguns pregadores pregar a respeito desse texto, mas alguns se atêm na questão da misericórdia dentro dessa perspectiva que o missionário falou, né? Que havia uma rixa entre eles dois, né? Eles não eram bem amigos, não é verdade? Os samaritanos, e Jesus aqui ele não diz esse homem de onde ele era, mas diz que ele veio de Jerusalém. Então supõe-se que ele era provavelmente um judeu, né? Supõe-se que ele era um judeu. Aqui eu acredito que está bem subentendido que ele era um judeu. E aí a gente conhece, como o próprio missionário falou, o pano de fundo dessa história, que é a questão da ideia de você agir com misericórdia para aqueles com quem lhe fazem mal, né? É um dos meus pontos, como eu lhe falei. Então, esse é um dos pontos vistos. Mas a gente também vê ele cuidar de um necessitado,
né? Porque a misericórdia também age dessa forma. E a misericórdia também age com relação a um que é mais fraco, né? E é sobre esses 3 pontos que eu quero falar. E esse texto, eu não vou sair explanando ele, mas eu fiz essa entrada para que vocês observem que esse texto, ele abrange esses 3 pontos, né? E a misericórdia, primeiramente eu perguntaria o que seria misericórdia, né? E quando eu pergunto o que seria misericórdia, eu gostaria de saber o que seria misericórdia numa perspectiva cristã, porque é essa misericórdia que nós estamos falando. Nós sabemos que existe misericórdia no meio gentil? Existe, com certeza. Existem incrédulos que agem até infelizmente, é triste dizer isso, né? Infelizmente nesse caso, nesse ponto, não infelizmente porque o gentil está agindo dessa forma, mas infelizmente porque está acontecendo dessa forma. Muitos gentios agindo com muito mais misericórdia do que muitos cristãos, né? E nesse sentido é que eu digo infelizmente. Então, dentro dessa ideia, a gente sabe que existe a misericórdia dentro do meio gentil, mas essa misericórdia, ela não vem de um fruto do Espírito Santo, porque sabemos que o fruto do Espírito Santo só tem ele, quem tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Um novo convertido, alguém que foi resgatado pelo sangue de Cristo, né? Mas a misericórdia que eu quero tratar aqui é uma misericórdia cristã, que eu entendo e tenho certeza que é mais ou menos isso. A misericórdia cristã, ela é uma misericórdia que vai além de todas as expectativas. Porque a misericórdia dos gentios é uma misericórdia falha. A nossa também é falha, porque somos pecadores. Por sermos pecadores, a nossa misericórdia ela também é falha. Não estamos isentos disso. Mas temos o grande diferencial que temos o Espírito Santo nos impulsionando a fazer tudo isso. E onde está o diferencial nisso? É que quando o Espírito Santo atua na vida do cristão, a misericórdia ela se torna incondicional. A misericórdia ela se torna incondicional. A misericórdia de um gentil, ele age com misericórdia para com aquele que nunca lhe fez mal. Ele age de misericórdia para com aqueles que são seus familiares. Ele age de misericórdia para com aqueles que são seus amigos. Ele age com misericórdia para com aqueles que lhe rodeiam. Mas ele dificilmente agirá de misericórdia para com aqueles que lhe fazem mal, né? Dificilmente ele agirá de misericórdia para com aqueles que lhe fazem mal. E a palavra de Deus nos ordena, é um dever do cristão, né? É um dever do cristão que todo cristão, ele tem que ter misericórdia na sua vida. Ele tem que ter a misericórdia fluindo. Por quê? Por que ele tem que ter essa misericórdia? É porque, como eu disse no início, essa misericórdia é uma misericórdia que vem do fruto do Espírito Santo que habita nas nossas vidas. Então, se eu abro a minha boca e eu digo que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho que ter esse fruto, né? Eu tenho que ter o fruto do Espírito Santo. A misericórdia não é um ato natural, mas sim um ato sobrenatural na vida de É um ato sobrenatural, com certeza. Foi até interessante você falar sobre isso. Eu iria dar uma observação a respeito disso. A nossa confissão de fé, ela fala justamente a respeito disso, né? O capítulo 17 da nossa confissão de fé, que fala das boas obras, o capítulo 17, parágrafo 1 e o parágrafo 2, nos diz o quê? Cremos e confessamos
que as verdadeiras boas obras são apenas aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra, e não aquelas que, sem a autorização delas, são inventadas por homens movidos por um zelo cego ou por alguma pretensão de boas intenções. Essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são os frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam sua gratidão, fortalecem sua certeza, edificam seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Cristo Jesus para isso mesmo, a fim de terem seu fruto para a santidade e, no final, a vida eterna. É isso que a nossa confissão de fé diz, né? No capítulo 17, o parágrafo 1 e o parágrafo 2. Isso. Muito obrigado, meu irmão. Eu utilizo a Bíblia Nova, né? A nossa Bíblia Nova, ela tem também a confissão de fé, e eu gosto dessa Bíblia por causa disso, porque ela nos socorre muito. É verdade. Mas é justamente isso. Como o irmão disse, é um ato sobrenatural, não é algo que vem do homem, né? Como a nossa própria confissão de fé, aquilo que nós professamos. A fé que nós professamos também diz isso. Nós confessamos isso, que a misericórdia é um ato sobrenatural. O homem, por si só, ele é mau. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Né? Isso é verdade. Então, isso é claro. Não era apenas o apóstolo Paulo que... Agora imagine quem somos nós diante do apóstolo Paulo, né? E ele já dizia isso, então imagina a gente. E outra coisa, né? E é interessante que essa questão do agir na misericórdia é sobrenatural. Temos que levar em conta a nossa natureza, né? A nossa natureza, ela queira ou não queira, ela é manchada. Ela é vingativa. Né? Então, ela simplesmente ela vai se curvar pela a questão de não fazer essa misericórdia, não exercer essa misericórdia, né? Porque já é difícil exercer misericórdia para aqueles que a gente ama. Já é difícil exercer misericórdia para aqueles que estão perto. E pelos nossos inimigos. O próprio Jesus disse, né? Amei vossos inimigos. Né? E exercer misericórdia. É que é até a base central desse tema, né? Porque se alguém estava descendo de Jerusalém, né? A ideia geográfica é essa, né? Ele estava saindo, estava transitando entre a Galileia e a Judéia, né? Ele fez o arrodeio, né? Que era o papel deles. Com certeza. Normalmente ele tem um arrodeio. São 3 caminhos, né? Que tinha. Um pela costa, um que passava por meio de Samaria e um que passava por Pérea. Né? Então. E eles pegavam geralmente o caminho mais distante de Samaria. Porque eles não queriam passar nem por pé. Por causa dessa hostilidade. Então, quando você olha essa passagem aí falando sobre misericórdia, é incrível, né? Então, a gente muitas vezes frisa só nessa primeira parte: amarás o teu Deus de todo o coração, todo o entendimento, toda a tua força, de toda a tua alma, né? Mas a gente tem que ver essa segunda parte, né? Que o amar a Deus sobre todas as coisas está nessa questão de exercer misericórdia, né? É verdade. É verdade. E então a misericórdia, como a minha pergunta, né? O que seria a misericórdia cristã, então? Como eu poderia definir a misericórdia cristã? A misericórdia cristã é sentir a dor e a necessidade do outro como se fosse em nós mesmos. A misericórdia cristã, ela pode ser resumida nisso. É você sentir a dor
e sentir a misericórdia, e sentir a necessidade, a dor e a necessidade do outro, seja ele quem for, como se fosse com você mesmo. Agora imagine você, quando a gente sente uma dor, a gente está sentindo dor, o que é que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é tentar resolver, né? De algum jeito. Sim. Com todas as forças. Toma remédio, vai para o médico, faz o possível e muitas vezes o impossível. Faz o possível e o impossível para resolvermos a nossa dor. Então é dessa forma que nós temos que agir para com o nosso próximo. E aqui no contexto, como o próprio irmão, o irmão já falou, o próximo desse samaritano era quem? O seu inimigo. Né? Isso. Era o seu inimigo. O próximo daquele. Eles dois ali eram praticamente inimigos. E Jesus mostrou que o próximo não é aquele que está do seu lado, não é apenas o seu familiar, não é apenas o seu irmão, não é apenas o seu colega, mas são todos a quem você pode alcançar com a misericórdia que o Espírito Santo de Deus plantou na sua vida. Né? Isso é a misericórdia cristã. Eu me lembro bem aqui de uma seguinte questão. Quando você está ali no Evangelho de João, no capítulo 4, né, que é a mulher samaritana, né, também é o grande primeiro contato, exemplo. É o primeiro contato de Jesus com o samaritano, né, e disse que era necessário ele passar por ali. Ele vai tentar quebrar 3 barreiras, né? Sim. A cultural, a racial e a religiosa. Então, nós estamos vendo aqui nesse texto, né, Jesus quebrando essa barreira também do outro lado, né, pegando o exemplo, usando o samaritano, né, para quebrar essa barreira também com o povo judeu. Uma coisa que é interessante que tem que ser quebrada dos ambos os lados, né? Então, quer dizer, quando a gente vê Jesus apresentando um samaritano aqui, na questão de estar exercendo misericórdia, nós estamos vendo Jesus dizendo, vocês têm que quebrar essa barreira e entender que a misericórdia vai além de tudo aquilo que vocês pensam. Né? Sim. Tem que... E tem uma coisa interessante, viu, irmão, que você falou aí, e que eu concordo em parte. Assim, quando o irmão disse que a misericórdia ela vem de ambos os lados, concordo que ela tem que vir de ambos os lados. Mas a gente tem que lembrar uma coisa mais pesada ainda, que a palavra de Deus nos diz o quê? No que depender de vós, tende paz com todos. Então, mesmo que o outro não exerça misericórdia para com você, você é obrigado a exercer misericórdia para com ele. Deixa eu só retificar aqui, que eu estou dizendo o seguinte, quando eu falei que era misericórdia por ambos os lados, né, eu estou dizendo que Jesus começou a exercer misericórdia lá, né, para tentar fazer essa religação entre judeus e samaritanos. Ah, né? Sim, certo. Entendeu? Ele tanto falou sobre misericórdia, né, para ali, para aquele povo samaritano, como também para o judeu, mostrando que era necessário eles exercerem misericórdia com o samaritano também. Né? Então, e a Bíblia nos revela que os samaritanos receberam muito mais a palavra, né? Sim. No princípio, rejeita, né? Que a gente vai ver em outros textos, ele rejeitando, mas depois a palavra ela tem poder, né? Ela vai lá. Com certeza. A palavra, como a própria Bíblia nos diz, né? Romanos está cheio disso, ela é irresistível. A graça ela é irresistível. E principalmente no que o versículo 4 do Evangelho de João capítulo 4 vai dizer que era necessário. Se era necessário é porque Deus tinha um propósito e acabou. Se ele passou em Samaria porque ele queria fazer essa ponte, né, de novo, né, com os samaritanos e os judeus e assim mostrar que o reino de Deus ele não era simplesmente para um povo, né, o povo de Israel, mas sim para uma nação de Israel muito maior ainda do que as pessoas imaginavam naquela época. O Israel ali era um Israel, espiritual, né?
que o povo não entendia. Não era um Israel povo físico, mas era um Israel espiritual, o povo de Deus. A igreja é o que nós conhecemos hoje como a igreja invisível. Isso. Isso. Mas vamos lá. Vamos prosseguir, que nós já estamos com 30 minutos. É verdade. Isso acontece, né? Uma das coisas que eu anotei com relação à definição dessa característica, a gente vê que isso acontece quando você tem essa misericórdia cristã, ela acontece não somente de palavras, mas ela acontece através de atitudes, de prática. Porque se não tiver prática, nada feito. Não é. Né? Nada feito. Se não houver prática, nada feito. E a gente vai ver isso lá em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 5 a 10. 2 Pedro vai falar muito bem a respeito disso. O capítulo 1, os versos de 5 a 10, que diz o seguinte: por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, que é a misericórdia, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Né? A gente vai ver que essa prática ela é uma prática progressiva. Esse texto nos mostra isso. Ela é uma prática progressiva dentro desse assunto. A fé, ela sem obras, né, como a missionária Milka está dizendo aqui, a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras não tem como haver a fé se não houver obras. Isso aí alguns podem perguntar, quer dizer então que tem que ter obras para ter fé? Não é que seja bem assim, é que uma anda ao lado da outra. Não tem como você dizer que tem fé, se você não tem obras. É como uma árvore que não dá frutos. Efésios 2:10 vai dizer, Efésios 2:10. Preparou para que a gente andasse nessas obras. Que obras são? As boas obras em Cristo Jesus. As boas obras. Cristo, ele nos preparou para isso. Cristo, através de Deus, ele já veio de antemão, né? O texto nos diz lá em Efésios 2:10, que de antemão Deus preparou todas essas boas obras para que pudéssemos andar nelas, e para elas nós fomos criados, né? Isso, porque as obras, né, é aquilo. Até a irmã colocou agora que a missionária, ela colocou que era o que eu ia falar agora. As obras, né, são um reflexo da nossa fé. Nós não fazemos as nossas obras por causa de dizer assim, que somos salvos por elas, mas a nossa salvação nos leva a produzir as boas obras. O inverso, a ação de Deus na vida do crente. E eu não vou dar o texto agora, mas eu vou falar sobre isso justamente no final. Esse é meu ponto final. Esse é o meu ponto final e eu tenho o meu versículo base para isso, né? Que a fé ela não é para salvação, mas ela é para santificação, né?
A fé ela não é para salvação. Nós já somos salvos, e por sermos salvos, como eu disse lá no início, por sermos salvos e termos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, é que nós praticamos as boas obras. Isso. Sim, sim. Né? Mas existem algumas características, como eu disse, né? E uma das características da misericórdia, eu já falei, né? Que é agir de misericórdia para com aqueles que nos ofendem. E o texto aqui que foi lido fala claramente a respeito disso, não é verdade? Mas também a gente pode agir de misericórdia para com aqueles que são, para aqueles que cometem falhas, né? Sim, Muitas sim. vezes nós queremos misericórdias para as nossas vidas, queremos pedir a misericórdia, queremos que as pessoas tenham misericórdia de nossas vidas, mas quando alguém comete uma falha, a gente é o primeiro a jogar pedra, né? É uma verdade isso, viu? Isso tem sido algo que tem me assustado. Infelizmente isso tem sido, infelizmente, eu digo com muita tristeza, infelizmente isso tem ocorrido muito no meio cristão. Né? Isso tem ocorrido muito no meio cristão. Um irmão comete um erro, um irmão comete uma falha, pronto, aquele camarada ali eu não quero mais nem ver a cara dele. Deus o livre, se eu encostar naquele camarada ali, eu vou ficar contaminado. É verdade. Parece que aquele camarada está com Covid-19, né? Rapaz, olha, é interessante isso, viu? Porque a gente tem visto muita gente, né, sofrendo por causa disso. A igreja, ela está precisando aprender a exercer misericórdia, não só nos tempos difíceis, mas nas bonanças, no tempo bom também. É verdade. Tá tudo bem. Parece verdade. que se alguém erra dentro da igreja, parece que aquela pessoa ela perdeu a salvação, né? É como se a pessoa tivesse que ser perfeita, né? O povo acha que quando a gente, né, recebe a fé salvífica, né, a graça salvífica, as pessoas acham que elas às vezes pensam que a gente se transformou já, né, no santo dos santos, né, numa super pessoa que não vai ter falha, não vai ter erro, sem entender que o processo de santificação ele é contínuo, né? Só vai ser perfeito no dia da morte de Jesus, quando a gente receber o novo corpo glorificado. E a gente tem que lembrar de um versículo muito interessante, que muita gente lê ele de forma errada, né? Eu vou ler ele agora de forma errada. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Muita gente acha que o versículo é dessa forma, né? Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz aquele que pensa que está de aquele pé. que pensa que está de pé. Né? É aquele que pensa que está de pé, porque ninguém está de pé. Esse versículo eu acho ele muito interessante, porque ele me faz ver assim. É como um recém-nascido. Uma criança que está começando a andar, né? Eu tenho um sobrinho agora que completou 1 aninho agora de idade e ele ainda está começando a andar, mas só caminha se a gente segurar na mão dele. Se a gente não segurar, ele se joga no chão. Ele desaba. Então nós somos dessa forma. Quem está segurando a gente é Deus pela sua misericórdia. Né? É Deus. É seu gatinho, é Milka? Missionária Milka, porque a missionária Milka é minha irmã e é realmente o filho dela. Mas é isso. A gente pensa que está de pé, mas a gente está de pé porque Deus está segurando a gente. Porque na hora que ele largar, todo mundo cai. Do mais santo até o menos santo, vai cair tudinho. E essa história da questão que, isso queira ou não queira, virou uma realidade, né, de achar que quando nós somos alcançados por Cristo, né, nossa vida só vai ser vitória e perfeição, né? E isso tem sido algo que tem machucado muitas pessoas, porque quando a pessoa acredita nisso,
que ela não vai errar mais, que ela vai ser perfeita, que os seus atos religiosos, né, suas orações, tudo isso é que leva à perfeição, essa pessoa ela tem que repensar as suas questões, porque nós entendemos que nós estamos de pé porque tem alguém que nos sustenta. Não é porque nós oramos que nos sustentamos de pé. Não, é porque tem alguém que nos sustenta e nos faz orar. Com certeza, viu, presbítero? O presbítero Joel falou aí agora. É justamente graças a Deus que os irmãos estão enxergando, né? Porque muitas vezes só conseguem enxergar na história do bom samaritano, só conseguem enxergar aquela ideia de que ele ajudou um inimigo, mas não consegue enxergar a ideia de que ele ajudou um mais fraco, né? Porque aquele samaritano, com certeza, provavelmente, aquele israelita ali, ele com certeza era um dos que criticavam os samaritanos, né? Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Porque o povo de Israel, em peso, criticava os samaritanos, né? Isso. Em peso, eles criticavam os samaritanos. Existe essa hostilidade contra os samaritanos, entendeu? Né? Então, e outra coisa, né? Um dos pontos que... O versículo que eu tomei como base a respeito disso, né? Com relação a agirmos com misericórdia para com os que cometem falhas, a gente vai ver lá em Romanos 5:8, que diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter dado Cristo, morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí onde é que está a história, né? Olha o falho aí. Quem é o falho? Nós, né? Éramos pecadores, continuamos pecadores. Mas éramos pecadores miseráveis, distante das misericórdias de Deus, distante do sangue de Cristo, né? Afastados da graça, não queríamos saber de Deus, não o amávamos, nós o rejeitávamos, e, no entanto, agindo nós como fracos, ele agiu de misericórdia para conosco, né? Ele agiu de misericórdia para conosco. E é bastante interessante que sempre quando a gente vê isso, a gente tem que sempre lembrar do versículo final. Porque o versículo final, o versículo final do texto que foi lido, ele é a base de tudo. Quando ele diz assim, quando o intérprete da lei diz que foi o samaritano, né? Que foi aquele que usou de misericórdia para com ele, aí Jesus diz o quê? Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Então, eu acredito que Deus também, naquele momento, quando nos resgatou, ele diz: agora você vá e prossiga e haja do mesmo modo, né? E nós não temos agido, né? Esse é o foco. Isso é o que eu tenho percebido. E aí, mais uma vez, eu volto para o início. A ideia do propósito, né? A ideia do propósito de Deus, como eu falei. Então, será que Deus não tem visto a falta de misericórdia no meio do seu povo? Porque Deus, quando Ele quer trabalhar, né? Quando Deus Ele quer corrigir, o que é que Ele fazia com o povo de Israel? Quando o povo de Israel corria um pouquinho para fora do caminho dele, cativeiro, castigo, né? Para que o povo pudesse voltar para o caminho. Então, eu entendo que eu tenho mais ou menos uma ideia que esse é o propósito. Esse tem sido o propósito de Deus. Trabalhar nas nossas vidas lógico que em outros aspectos também. Mas eu pude ver muito a respeito disso. Aí essa é a minha meditação com relação a Deus trabalhando nas nossas vidas com relação à misericórdia.
Eu vejo que todos esses problemas que nós estamos passando e a falta de misericórdia nas nossas vidas é justamente por causa da grande secularidade que se tornou as nossas vidas, aquela correria do dia a dia. A gente passa pelo nosso irmão e a gente nem vê, a gente passa por uma necessidade e a gente não consegue enxergar a necessidade. A gente só se lembra de trabalho, a gente só se lembra de afazeres, a gente só se lembra de contas a pagar, a gente só se lembra que tem que dormir cedo porque amanhã tem que acordar para poder trabalhar de novo. E essa estava sendo a vida do ser humano. E será que Deus não deu um freio agora no ser humano para dizer: freie e enxergue aquele que está do teu lado? Freie e pise no freio da sua vida e olhe aqueles que estão ao seu redor. Para ver se você consegue agir com misericórdia, para ver se você consegue se colocar no lugar daquele que está sentindo uma dor, ou se colocar no lugar daquele que está necessitado. E necessitado, como a gente está vendo aqui, não é apenas financeiramente, mas há várias formas de necessidade, né? A necessidade espiritual, a necessidade financeira, a necessidade... o presbítero Joelson disse aqui, o intérprete é o que o equivocou do doutor da lei. O interessante é que é o equívoco do doutor da lei, né? Ele categórica no tocante a quem seria o seu próximo. Para ele jamais alguém, né? Como um samaritano está isso, sendo, né? Eu acredito que o que o presbítero Joelson quis dizer aí, se eu pude entender, e é justamente... Ele vai terminar ainda ali de colocar ali. Mas eu acredito que eu consegui entender, é bem verdade o que o presbítero Joelson falou, é que ele se equivocou, igual os doutores da lei faziam, né? Os doutores da lei também faziam isso, né? Eles agiam dessa forma. E a gente vai ver isso que o próprio Senhor Jesus Cristo chama os fariseus de quê? De hipócritas, né? Chama os fariseus de hipócritas. E justamente por isso, pela sua falta de amor, pela sua falta de misericórdia, pela sua falta de compaixão. E quando eles agiam de misericórdia, agiam de compaixão, era para quê? Era para seu próprio benefício, para que as pessoas vissem que eles eram bondosos, para que as pessoas vissem que eles eram bonzinhos, para que as pessoas dissessem: ó, ali realmente é um servo de Deus. De forma alguma eles diziam... Amém, presbítero. Então, eu acredito que é mais ou menos isso mesmo. Com certeza ele se equivocou. Isso. Olha, nós estamos aí com 12 minutos, viu? Eita! Eu vou botar Mas eu acredito que eu já falei mais ou menos tudo que eu queria falar. Porque a gente viu que a respeito... A misericórdia ela tem que ser agido com aqueles que falham. A misericórdia ela tem que ser agida ela tem que agir nas nossas vidas com aqueles que nos ofendem. Eu também comentei a respeito disso, né? E o próprio texto que foi lido trata a respeito disso. E nós também temos que agir com misericórdia para com aqueles que são necessitados, né? Salmo 41, versículo 1 vai dizer isso. Vamos aqui ligeirinho. Salmo 41, versículo 1. Bem-aventurado que acode o necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Né? O Senhor o livra no dia do mal. Bem-aventurado aquele que acode o necessitado. Então, é uma característica também de misericórdia. Agora, como eu disse no finalzinho, e só para eu encerrar, viu, irmão, para eu dar oportunidade para os irmãos fazerem suas perguntas,
como eu disse, no final eu iria tratar a respeito do que o irmão falou, quando diz o seguinte, a respeito da misericórdia para a santificação e não para a salvação. Porque eu coloquei aqui, ó, precisamos entender que somos misericordiosos não para alcançarmos a salvação, mas sim porque já somos salvos. E o texto que eu pude utilizar como base é Romanos 6, versículo 22. Romanos 6, 22 vai dizer justamente a respeito disso. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, a gente tem, depois que nós fomos libertados do pecado e transformados em servos agora de Deus, nós temos agora o fruto, para o quê? Para a santificação. Esse fruto, ele é para a santificação e não para a salvação. Agora, no final, ele diz aqui, né? E por fim, a vida eterna. Por fim, a vida eterna. Não é, como é que eu posso dizer? Não é o fim, mas é a consequência. Você tem o fruto, consequentemente, o seu fim é o quê? Vida eterna. Né? Consequentemente, o seu fim será a vida eterna. É porque o fruto vai gerar tudo, né, que nós precisamos, né? O Espírito Santo, ele vai gerar dentro do coração do crente tudo aquilo que nós necessitamos para, assim, herdarmos a vida eterna, né? E outra coisa interessante, né? Essa misericórdia, ela não pode ser de forma sacrificial, né? Ela tem que ser misericórdia daquela forma que a gente vem tratando desde o começo, de uma forma sobrenatural. Ela nasce naturalmente no coração do cristão. Ela não é algo forçado, né? Coisas que os mestres da lei faziam, eles forçavam, né? É como se eles quisessem aparentar o que não são. Não é isso, Presbítero Weber? Isso, com certeza. O presbítero Joelson aqui, ele retificou o texto dele, né? E realmente agora ficou bem mais claro, né? Ele está dizendo aqui, o equívoco dele era justamente achar que o seu próximo jamais podia ser alguém que não fosse do seu grupo religioso. A pergunta dele foi cretina, com certeza. O texto diz que o mesmo quis se justificar. E é o que o texto diz, né? Ele tentou se justificar, porque ele achava que o próximo dele era só aqueles que estavam em redor. E, viu, presbítero Joelson? Boa colocação. E é interessante observar o seguinte, que ele fez uma pergunta cretina e, me perdoem a palavra, né? Uma palavra um pouco dura, mas muitas vezes os cristãos têm agido de forma cretina. Por quê? Porque não conseguem agir de misericórdia nem com os que estão em redor, com seus próprios irmãos. Quando seus irmãos caem, eles são os primeiros a atirar pedras. Estão atirando muitas vezes pedra nesse religioso, né? Nesse israelita, mas não estão olhando para si e vendo que essa pedra que estão atirando no israelita, muitas vezes ela está mirando para você mesmo. Porque você tem que ter essa atitude aí. Você tem que olhar para o samaritano e ser igual a ele. E não ser igual ao israelita que estava já querendo jogar a pedra do samaritano. Porque quando e no final das contas a gente tem que fazer, sabe o quê? No final das contas a gente tem que fazer como está lá em Lucas 17:10. Assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, né, que é fazer o bem, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Somos servos inúteis. Isso. Olha, eu imagino uma coisa, né, incrível. Se Deus chama aqueles que fazem o que devia fazer de servos inúteis, imagina aquele que não faz.
É verdade, é verdade. A gente que, se a pessoa está fazendo alguma coisa, está servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, é considerado um inútil, o que não faz, misericórdia. É misericórdia. Né? Mas eu amo o Efésios 2 porque ele vai dizer que Deus é rico em misericórdia, né? É verdade. Não, se ele não Então ele fosse, é a misericórdia. gente estava todo mundo no inferno, infelizmente. Aí a Bíblia diz claramente que a misericórdia do Senhor é o fato de nós não sermos consumidos. Consumidos. Né? É verdade. Então, mas estamos falando muito. Vamos ver se os irmãos têm alguma pergunta aí, né? Se eu souber responder, com certeza responderei. Se não, vou estudar e na oportunidade darei a resposta para os irmãos. Nós temos ainda aí Sou 4 pai. minutos e meio. Eu acredito que os irmãos hoje não têm nenhum questionamento, não. Viu? Deus exerceu misericórdia para conosco. Os irmãos tiveram misericórdia. Eita Deus! Verdade, meu querido. Meu amado irmão, olha, nós temos aí 4 minutos, né? Vamos orar, né? Agradecer, já que nenhum dos irmãos tem nenhum questionamento a fazer, né? Então, louvado seja Deus pela sua vida, né? Um tema muito bem explanado. Eu estou sempre fazendo o seguinte, viu? Estou pegando esses vídeos, estou editando eles bem direitinho, deixando eles bem legais, né? E pode perguntar, presbítero. Cadê as perguntas aqui? Tem que ser você, né, Joel? Rapaz, Joel, semana passada, quando eu estava ali conversando, depois que terminou a live, foi que eu vim perceber que era você, meu irmão. Aí eu conversando com o Milk, dando risada, eu digo, rapaz, eu falando com o presbítero Joelson sem saber que era Joelson. Joelson não vai me deixar escapar pela tangente, não. Eu sabia que ele não ia deixar. Joelson já é das antigas que a gente debate. Nós temos que ver uma coisa, viu? Eu acho que nós temos que ser que nem o publicano que subiu para orar o templo. Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Interessante. Como eu estou dizendo, nós vamos encerrar agora a live, vamos fazer uma oração. Eu vou pedir para o presbítero estar orando, né, encerrando esse momento tão especial, que aprendemos muito sobre, né, como agir com misericórdia em tempos difíceis. E observamos que, né, não só nos tempos difíceis, mas em todos os tempos, né, presbítero? Sim, com certeza. Eu gostaria só de fazer aqui uma ressalva. Eu vi aqui uma pessoa que há muito tempo eu não vejo, né? A Lídia é uma grande conhecida minha, né? Eu quero dizer para você que se sinta bem ao nosso meio, viu? Ela é uma pessoa que faz parte da nossa família. Eu quero dizer para ela que se sinta bem em nosso meio, viu? É conhecida como Benta. Lembra, Mil? Que é Benta que está aí. Não sei se ela ainda continua na live. Você tem uma pergunta para responder aí, ó. Por que a igreja acha que a misericórdia ao próximo deve ser exercida apenas a um grupo restrito? Aí ele diz, vocês acham que isso acontece? A resposta é bem lógica, né? Sim, isso acontece. Com certeza. Joel, você foi misericordioso, viu? Perguntazinha boa. Meus amados irmãos, nós estamos chegando ao fim, né? Só falta agora 45 segundos e normalmente o Instagram ele já derruba a gente, né? Eu quero agradecer a presença de cada um, quero agradecer ao presbítero Everton por esse tema maravilhoso, explanou muito bem, né? Que nós possamos a cada dia mais desfrutar de
temas como esse, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus, né, dê sabedoria, entendimento e nos ajude, principalmente, a exercer misericórdia. Né? Nós precisamos muito disso, né? Que Deus abençoe vocês. Verdade. Em 5 segundos nós estamos caindo. Um forte abraço.